sobre E aí, gente, eu sou a Angélica, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o assunto não é um assunto muito legal, porém é bom pra alertar algumas meninas. E eu vou falar sobre o meu rematch. Como a maioria sabe, eu tive match com uma família de Nova York, 2 meninos, um de 4 anos e um de 1 ano. Eu embarquei no dia 22 de setembro e eu cheguei na família no dia 26, se eu não me engano. Porém, eles eram loucos e eu tive rematch em 8 dias. Eu entrei em rematch em 8 dias. Bom, eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que foi. No primeiro dia, eles me perguntaram alguma coisa e eu parei alguns segundos pra pensar, porque eu ainda tava travada com o meu inglês, porque eu tava com pessoas brasileiras, então eu tava falando em português. Então, eu dei uma parada pra pensar. Então, o pai, a mãe e a criança começaram a rir como se fosse uma piada, começaram a me zoar. E foi aí que eu já comecei a me sentir desconfortável. A gente foi pra casa deles, que era um pouco longe de onde eu tava, do hotel de treinamento. E paramos em um lugar pra comer e tudo mais. Chegamos em casa, já era bem tarde. E a mãe já chegou falando todas as coisas que eu teria que fazer. Tudo, tudo. Sendo que na primeira semana você é treinado, você não pode ficar sozinho com as crianças. E você é treinado pra você conhecer a rotina e tudo mais. Porém, ela já chegou metralhando todas as coisas que eu teria que fazer, que seriam esvaziar a lixeira todos os dias, varrer o chão, passar aspirador de pó, limpar mesas e cadeiras e limpar o fogão. E muitas outras coisas que não são obrigação da au pair. Eu estava muito cansada para debater alguma coisa, não falei nada e fui dormir. Já comecei a trabalhar no dia seguinte, já comecei a ficar sozinha com as crianças, o que era totalmente errado. E a situação já estava começando a ficar muito ruim. Eles me tratavam mal. Se eu não fazia alguma coisa que não era obrigação da au pair, ela vinha brigar, ela vinha querer discutir, ela vinha querer exigir uma coisa que não era o meu trabalho. O garoto de 4 anos, ele pegava as coisas, apontava pra mim e dizia que era a arma, que estava mirando em mim e que iria atirar, o que começava a me fazer ficar mais desconfortável também. O de 1 ano, ele gritava demais o dia inteiro, ele me batia, ele me beliscava, ele se debatia. Se eu dissesse não pra um dos dois, eles faziam o maior chilique do mundo. Eu nunca vi uma coisa dessas. A mãe, pra colocar o neném pra dormir, ela coloca ele no berço e espera. Ele chora demais, ele berra demais o tempo inteiro e ele chora até ele dormir. Isso pra mim é loucura. Os dias foram se passando e eles sempre fazendo piada e rindo do meu inglês. Eles sempre me exigindo que eu fizesse coisas que não eram minha obrigação. Me proibiram de usar o celular, eu não podia usar o celular nem no meu break, eu não podia usar. Então, isso foi me deixando desconfortável, eu comecei a ficar muito mal, eu comecei a ter uma trava emocional com o meu inglês e eu tava sentindo que eu não iria evoluir nesta família. E também porque eu não vim pra cá pra ser tratada mal, porque eu paguei por isso. Eu tava muito mal, chorando todo dia, toda hora, e eu não vim pra cá pra machucar o meu psicológico. Então, a gente conheceria a LCC no dia seguinte, ela viria, a gente não, né, ela viria na casa pra gente conversar como as coisas estavam indo e tudo mais. Então eu decidi que eu esperaria, era segunda, eu esperaria a terça passar e na quarta, quando a LCC viesse, eu pediria o rematch. Porém, na terça de manhã eu acordei com a LCC na casa. Uma mensagem da mãe dizendo, a LCC está aqui, sobe. Eu fui. Gente, eu não sei se vocês já viram o filme Corra, mas eu me senti nesse filme. O meu quarto era no porão, então quando eu subi, que eu abri a porta, eu dou de cara com a cozinha, todos eles sentados de branco, inclusive a LCC, todos de branco, quietos, com um sorriso no rosto. A minha vontade foi de correr, me deu um pânico, foi de correr. Então, eles pediram rematch. Provavelmente, eles ouviram eu falando do meu quarto, eles tinham uma escuta ou coisa assim, porque o pai falava espanhol, então ele pode ter entendido alguma coisa. E eles pediram rematch. Eu simplesmente concordei e eu perguntei qual era o motivo deles do rematch. Eles disseram que era porque eu era muito nova e porque o meu inglês não era bom o suficiente para tomar conta de uma criança de 4 anos e uma de 1. A LCC
Então começou a me esculachar, dizendo que o programa não era pra mim, que o meu inglês era ruim demais pra isso, e começou a falar coisas horríveis que me deixaram pior do que eu já tava. Eu tava tão mal, tão travada emocionalmente com tudo, que eu não tinha como argumentar, porque minha vontade era só sair dali e chorar. Sinceramente. E eu descobri que a LCC é amiga da mãe desde que ela era pequena. Ou seja, quando a mãe da host mom tinha uma au pair, essa era a LCC da mãe dela. E agora é a LCC da host mom. Ou seja, conhece ela a vida inteira, nunca ficaria do meu lado. Me esculachou, botou como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Porém, eles exigiram que eu ficasse as 2 semanas até achar au pair e eu ficasse trabalhando. Eu tava tão mal que eu não tive a reação pra argumentar alguma coisa, pra dizer eu não quero ficar, eu não tô bem aqui, eu só simplesmente concordei e desci pro meu quarto. Só que desde então eu já comecei a arrumar minhas coisas e pensei, eu vou sair daqui. Os dias foram passando, ficou pior ainda a relação, porque eles estavam me tratando pior, era horrível, e eu ficava frustrada, eu não conseguia argumentar com nada, porque eu tava muito travada emocionalmente. Então, eu decidi que eu pediria pra ir embora da casa. Eu não aguentava, eu tava chorando demais todos os dias e eu não queria isso. Pedi ajuda à LCC e ela disse que eu não poderia sair, por mais que eu estivesse assim assado, que se eu saísse eu seria expulsa do programa. Foi então que eu liguei pra superior dela e a superior dela falou a mesma coisa. Foi então que eu pedi ajuda num grupo e uma amiga ligou pra emergência e explicou tudo o que estava acontecendo comigo, então a emergência imediatamente mandou me tirarem de lá. Ah, e outra coisa, uma das coisas que essa minha amiga falou pra emergência foi que o pai me seguiu na rua. A mãe pediu pra eu levar o menino na livraria, o bebê. Eu levei certinho, tudo do jeito que eles pediram, e o pai estava me seguindo. Eu vi ele passando toda hora com o carro, devagar, ele estacionava, ele olhava, vinha. Aí, quando eu estava vindo pra casa, eu parei porque a criança estava chorando, provavelmente com fome, e eu dei o snack que ele podia comer, que a mãe falou que ele podia comer. Então o pai veio cheio de petulância, perguntando o que você tá dando pro meu filho comer e tudo mais, e eu fiquei assustada e falei, eu tô dando o que vocês deixam dar. O que tá na mochila dele sempre, o snack e tudo mais. Ele, então tá, vai pra casa, que não sei o que, você vai pra onde? Vai pra casa, né? Aí eu vou e tal. Então, uma das coisas também foi isso, eu tava com bastante medo, porque eu não gostava daquele homem. Foi então que a LCC me ligou, falando que, você ligou, uma amiga sua ligou pra emergência pra você sair da casa. Eu falei, sim, eu não estou me sentindo eu estou me sentindo desconfortável aqui e eu preciso ir embora, não estou segura, não estou bem. Nisso eu já tava chorando horrores, porque eu não sei falar nada sem chorar quando eu tô mal. Então a LCC falou, eu vou ligar pra sua família pra avisar. Ligou. 2 minutos depois a minha host mom me ligou, dizendo, que história é essa que você quer ir embora, que não sei o que, você sabe que meu marido vai viajar hoje, quem é que vai tomar conta das minhas crianças, você tá doida, e não sei o que lá, e desligou na minha cara. Eu já comecei a arrumar mais rápido as minhas coisas, porque eu ia embora dali, eu não queria ficar ali, eu não ia ficar, o meu psicológico, o meu bem-estar é mais importante do que um programa. Então, eu tava arrumando minhas coisas, então a mãe mandou uma mensagem falando que a LCC iria vir à casa deles às 8 horas da noite. A LCC sabia que eu queria ir embora naquele dia e ela marcou apenas 8 horas da noite pra ter uma reunião pra oficializar que eu iria embora da casa. 8 horas a LCC chegou, ela me mandou mensagem falando, estou aqui. Subi e fui ter a reunião. Falei tudo o que estava acontecendo, falei sobre as coisas que não eram minha obrigação. Falei sobre eles rirem de mim, sobre rirem do meu inglês. Falei sobre todas as coisas. E a LCC disse que eu era mentirosa, que eu era incompreensiva, que eu não estava sendo uma pessoa legal porque eu queria ir embora, porque a mãe estava precisando de mim. Eu falei, chama a babá, ela vem aqui e fica esse final de semana que o pai vai viajar e depois ela arruma outra pé, não sei, se vira. Eu não estava bem, eu ia embora. Eu não ia ser obrigada a ficar. Então a mãe começou a dizer que eu era isso e aquilo, que ela sempre me tratou bem, e a LCC falando coisas horrorosas.
E eu só sabia chorar e elas não estavam nem aí. Elas só diziam que eu era mentirosa, que eu estava desconfortável. Falavam coisas horríveis que só de ficar lembrando já me deixa ficar mal. E então eu falei, eu não mudei de ideia, eu continuei dizendo que eu iria embora, que eu queria ir embora. Daí a LCC me disse que, novamente, que eu estava tendo um rematch por causa do meu inglês, que era muito ruim e tudo mais. O meu inglês não era ruim. Eu podia sim ter uns erros, como qualquer pessoa que não é nativa tem, mas o meu inglês não era ruim. Então eu virei e eu olhei pra mãe e falei, olha só, ela não fez Skype comigo 1, 2, 3 e nem 4 vezes. Ela fez Skype comigo várias vezes. Então não tem o porquê dela pedir um rematch por causa do inglês. Não tem argumento. Ela não tem argumento. Eu iria pedir o rematch, então ela soube, pediu primeiro e é isso. Aí a mãe virou pra mim e teve a coragem de dizer que o meu inglês era melhor quando eu fazia Skype do que agora na casa. Gente, eu só virei pra ela e falei, olha só, é a mesma pessoa, é o mesmo inglês. Se alguma coisa mudou, foi pelo fato de vocês não terem a compreensão de que eu tô aprendendo inglês. Eu não tenho inglês como minha língua nativa, então eu não preciso saber todas as coisas. Eu estou aprendendo. Então se alguma coisa mudou, foi porque vocês riram e zombaram de mim. Ela ficou sem graça, começou a querer dar uma desculpa. Então a LCC meio que cortou, porque ela viu que eu tava muito mal, eu tava chorando horrores, e que eu não ia mudar de ideia, que eu queria ir embora. Então ela falou, tudo bem, já que você quer ir embora, amanhã você vai embora de manhã. Eu falei, tudo certo. Aí a mãe falou, olha, vai embora bem cedo, que é pro menino não te ver indo embora, que senão ele vai ficar chateado. Eu falei, tudo bem, posso descer pra terminar de arrumar minhas coisas? Pode. Acabou a reunião, ela continuou ali conversando com a mãe, e eu desci pra terminar de arrumar minhas coisas. Na verdade, eu não pedi pra descer, eu só falei que tava tudo bem, que então tava combinado que amanhã cedo eu iria. Então a LCC virou e falou, olha só, você pode descer que eu vou conversar com ela aqui agora. Tipo, me expulsou da sala e eu disse, tudo bem. Desci e fui arrumar minhas coisas. Daí eu tava lá arrumando minhas coisas e tudo mais, a LCC foi embora. Quando deu umas 10 e pouca, a mãe me mandou uma mensagem dizendo, olha só, o meu marido está voltando, que ele cancelou a viagem dele e ele não quer te ver aqui na nossa casa quando ele chegar. Pegue o trem das 00h18. Gente, eu estava sem dinheiro. Eu estava me programando pra saber como eu iria chegar na casa de uma amiga, que é a amiga da minha irmã, em Washington. Então eu fiquei tipo, o que eu vou fazer agora? Como assim me expulsa assim? A sorte é que eu tinha, na semana de treinamento, eu não gastei o dinheiro que eu trouxe. Na verdade eu gastei uma parte, mas eu não gastei tudo. Alguma coisa em mim tava dizendo, guarda esse dinheiro. E eu guardei o dinheiro, que eram só $100, e seria o que me ajudaria a tentar chegar em Washington. Foi então que eu comecei a pesquisar, e eu teria que pegar 4 trens e tudo mais. E eu fiquei, o que eu vou fazer agora? 00h18, eu não tenho nem condução, eu não tenho nada. Aí ela mandou uma mensagem, quando estiver pronta me fala que eu vou chamar o táxi. Nisso, eu mandei que eu tinha sido expulsa num grupo que eu tô. E uma amiga postou num grupo no Facebook e todo mundo começou a se movimentar pra querer me ajudar. Um menino, ele morava a uns 30 minutos de mim, se não me engano, e ele se prontificou a me buscar na casa e me levar pra casa de algum au pair que fosse me dar o abrigo no dia. Então, nisso, eu mandei mensagem pra mãe dizendo que eu não precisaria do táxi, que um amigo iria me buscar. Ela surtou. Começou a socar a minha porta pra eu abrir. Eu abri a porta, então eu perguntei o que estava acontecendo. Ela começou a surtar dizendo que estranhos não poderiam saber o endereço dela, que a primeira regra da casa dela é ninguém saber o endereço dela. E ela tava tão transtornada, andando de um lado pro outro, que eu pensei, essa mulher vai me bater ou vai me empurrar dessa escada. Então eu fiquei meio assustada e eu não sei como. Eu pensei muito rápido, eu disse, eu não dei o seu endereço, eu dei o endereço do vizinho, eu sei as regras da sua casa, eu vou esperar na rua. Então ela deu uma acalmada quando eu falei isso do vizinho e jogou
$20 em mim, dizendo: eu já chamei o táxi, pega suas coisas e sai. Ela desceu a escada e começou a abrir todas as portas pra eu ir embora. Isso já era meia-noite e pouco. Então, eu fiquei assustada e eu não pensei duas vezes, eu só saí. Eu não sabia mais o que aquela mulher poderia fazer e tudo mais, então eu saí. E nisso eu aproveitei o Wi-Fi pra mandar mensagem pro menino dizendo: olha só, me busca na estação. Porque eu não iria estar na casa e se ele aparecesse ali, ela poderia tratar ele muito mal. Então, eu fui pra estação. Então, eu saí da casa e fiquei sem como me comunicar com qualquer pessoa, porque eles pegaram o celular que tinha o chip dos Estados Unidos, que era o celular deles. Então eu não tinha Wi-Fi, não tinha internet, não tinha sinal, não tinha nada. Era fé de Deus para aquele menino encontrar a estação. Sorte que só tinha uma estação nessa cidade. Então eu saí, fui pra rua esperando o táxi chegar. Então veio um carro todo esculhambado, todo caindo aos pedaços, com uma velha meio doida dentro. E ela parou, eu coloquei minhas malas no banco de trás, porque ela não abriu a mala pra eu colocar. E fui dar a volta pra entrar do outro lado. Não do lado dela, porque eu tava com medo, então eu sentei atrás. Nisso que eu fui dar a volta, ela começou a dar ré em cima de mim. Eu pensei: gente, vou morrer, acabou. A velha doida vai me atropelar. Eu comecei a gritar, tipo, eu tô aqui. E aí ela parou. E aí eu dei a volta, entrei no carro. E ela me levou pra estação. Fiquei prestando atenção no caminho, porque eu não queria que ela me levasse pro mato ou qualquer coisa assim, porque eu não confiava na família e não confiei nessa taxista. Então ela me deixou na estação e eu fiquei esperando o milagre de Deus pra ver se o menino ia me achar. Fiquei lá, tava tudo escuro, tudo frio. Eu sinceramente não sabia o que ia acontecer, eu não sabia o que eu ia fazer. E foi quando o menino parou o carro do meu lado e chamou meu nome, falou: Angélica. Eu falei: gente, graças a Deus, esse menino me encontrou aqui. Eu falei: não acredito que você me achou. Então ele me levou pra uma cidade em New Jersey, que um casal me abrigou, uma brasileira e um americano, e eles me deixaram dormir lá e me ajudaram a resolver como eu chegaria em Washington. Gente, anjos, sinceramente, anjos, porque eu não conseguiria chegar se eu estivesse sozinha. Porque um dos trens era, se eu não me engano, 150 e eu só tinha $100. Ou seja, eu ficaria no meio do caminho. Então eu cheguei lá, ela me deu comida, graças a Deus. Eu tava só comendo pão e cereal esses 8 dias, então eu comi um macarrão maravilhoso, dormi e eles resolveram as coisas de como eu chegaria em Washington. Como eu não tinha dinheiro suficiente, eles ficaram pensando... Gente, eles trabalhariam no dia seguinte cedo, mas eles ficaram pensando até 3 horas da manhã em como que fariam pra eu chegar em Washington com o dinheiro que eu tinha. Então, o marido dela, ele trabalha no aeroporto e ele me colocou como amiga e conseguiu um desconto na passagem aérea pra eu ir pra Washington. Foi incrível, eles me ajudaram, ele me levou lá no aeroporto, me colocou praticamente dentro do avião e eu sou muito, muito grata por todas essas pessoas. E quando eu cheguei em Washington, uma menina, que era amiga de uma amiga minha, me pegou no aeroporto pra me levar pra casa da amiga da minha irmã. E por fim, eu pequeno, a menina era da mesma cidade que eu, no Brasil. Tipo, super, super louco. Enfim, mas o meu remédio foi uma coisa muito ruim. Eu fiquei muito tempo esperando, você tem 15 dias, e eu fiquei até os 45 do segundo tempo esperando, porque eles ferraram meu perfil, então eu não tava conseguindo família. Não tinha família entrando no meu perfil, não tinha ninguém falando comigo, e eu tava começando a ficar triste mais do que eu já tava, e pensando: desisto, eu vou voltar pro Brasil, eu não vou tentar mais, eu não quero mais, eu não quero falar inglês, eu não quero saber inglês. Então eu passei muitos dias tentando, e um dia eu liguei pra emergência e fui perguntar o que tinha errado com o meu perfil, porque eu não tinha famílias, e então tinha alguma coisa errada. Eu não ia ficar com 0 famílias em 15 dias se eu tive várias famílias quando eu tava online. Então, quando eu liguei pra emergência que eu tava falando, que eu desliguei, gente, um morador de rua ouviu e veio e me deu um papel com todos os abrigos que tinha por perto, porque eu tava com uma mala e eu tava sentada num lugar perto de um supermarket. E eu achei uma atitude muito bonita, porque uma pessoa que não tinha nada
veio querer me ajudar com o pouco que ele tinha, com a única coisa que ele tinha. E quem tinha muito me tratou tão mal, sabe? Então é aí que a gente tem que ver que a gente tem que dar valor a tudo, que a gente não tem que ter preconceito com nada e com ninguém. Então a moça da emergência, ela me ajudou, ela trocou meu perfil. E no dia seguinte tinham 5 famílias no meu perfil. E uma delas foi a que eu fechei, que eu sou a primeira au pair aqui e eles são simplesmente incríveis, eu tô simplesmente apaixonada. Eu tava com medo quando eu fui fazer o Skype com eles, mas foi tão incrível, foi uma energia tão boa, uma conexão tão boa, que eu vim 2 dias depois eu vim e tá sendo incrível agora. São 3 crianças, uma de 7 anos, uma de 3 e uma de 1. Um menino e 2 meninas. E é em New Jersey que eu tô agora e é simplesmente incrível, tá sendo uma experiência incrível. E se vocês quiserem saber mais sobre eles, eu posso trazer eles aqui no canal pra vocês conhecerem, porque são realmente pessoas incríveis. Então, o que eu tenho pra dizer é que a minha primeira experiência aqui foi péssima, foi simplesmente muito ruim. Eu me senti muito mal, eu me senti muito incapaz, eu tava querendo desistir, mas eu quero dizer pra vocês que não desistam. Sério, por mais difícil que seja, no final, é como minha mãe diz, o que acontece de ruim é pra um dia melhorar, porque melhores virão. E sinceramente, elas vêm. Sinceramente, elas vêm, porque agora eu tô num lugar incrível, então não desiste, no 45 do segundo tempo, não desiste, que você pode achar uma família incrível e você pode continuar realizando o seu sonho de melhorar o seu inglês, de viajar, eu não sei qual o seu porquê de estar fazendo o au pair, mas não desiste. E se vocês precisarem falar alguma coisa comigo, precisar de algum conselho, de alguma coisa, é só me chamar em alguma rede social ou comentar aqui embaixo que eu realmente vou ajudar. Bom, gente, não ficou com mínimos detalhes porque já tá um vídeo muito extenso, mas eu vou deixar aqui embaixo o link do blog de uma amiga minha, que eu fiz um post sobre o meu rematch e tem literalmente os mínimos detalhes, até as coisas que a LCC falou pra mim. Então se você quiser ler, é só você vir aqui embaixo que vai ter o link. Eu não citei nomes durante o vídeo porque eu deixei os agradecimentos pra depois. Eu quero agradecer a Sara, que ligou pra emergência pra me tirar da casa. Eu quero agradecer a Z, que fez o post no Facebook sobre eu ter sido expulsa. E ao Murilo, que se prontificou a me buscar durante a noite e me levar pra casa de quem fosse me dar abrigo. A Eliara e o Matthew, que me deram abrigo e me deram comida. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Isa, que não me deixou desistir, ficou comigo o tempo todo me ajudando. E conseguiu a amiga dela, Lídia, pra me buscar no aeroporto. Sou muito grata às duas também. E por último, mas não menos importante, a Fernanda e ao Diogo, que deixaram eu ficar na casa deles por todo o tempo do meu rematch, não deixaram eu desistir, ficaram me dando força e conselho o tempo todo e me acolheram como uma família. Eu sou muito grata a cada um deles. A vocês que eu não comentei o nome, eu sou muito grata também, porque eu sei cada um que comentou nos posts no Facebook e nos grupos no WhatsApp. Vocês também têm um espaço no meu coração. Não me arrependo de ter ficado em rematch, porque eu conheci pessoas incríveis e agora eu tenho amizades incríveis. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que aconteceu e pelas pessoas que Ele colocou na minha vida nesse caminho. Bom, esse foi o vídeo. Desculpa por ter sido tão longo, nunca tive um vídeo tão longo assim. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu curtir e compartilhar com os amigos. Eu prometo que eu vou voltar direitinho. Então, até a próxima. Tchau!